Paz e graça, povo de Deus, que o Senhor abençoe sua vida. Sou o pastor Josian, faço parte da Igreja Batista Shema. Eu quero te fazer um convite muito especial para que você participe comigo do nosso devocional. Todos os dias, através deste canal, nós transmitimos a palavra do Senhor, nós meditamos e examinamos as Escrituras. Então, convido você a participar comigo. Então, já se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo, nenhuma mensagem, tá bom? Então assiste, curte, comenta e compartilha, tá bom? Deus abençoe sua vida e vamos para a mensagem em nome de Jesus. A Rádio Shema passa a apresentar Momento da Palavra de Deus, da Igreja Batista Shema de Fortaleza. Paz e graça, povo abençoado de Deus, Igreja do Senhor Jesus Cristo, noiva do Senhor, que Deus os abençoe. Sou o pastor Josian, faço parte da Igreja Batista Shema e vamos mais uma vez meditar na palavra do Senhor. Então já convido você a pegar a sua Bíblia, abrir na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo de número 8. Hoje vamos meditar no versículo 8. O título do nosso devocional é Jesus, o Salvador. Seja muito bem-vindo e continue diariamente conosco, meditando na palavra de Deus. Vamos para a leitura, para a meditação, para esse momento de exame das Escrituras. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Todos pecam. Todo e qualquer cristão comete pecado. Ele não vive no pecado cristão verdadeiro, cristão genuíno, aquele que nasceu de novo, aquele que vive a fé genuína. Ele não vive em busca do pecado e quando ele peca, aquilo é desagradável ao Espírito Santo que está dentro dele. E isso faz com que ele se incomode, isso faz com que ele se entristeça por ter cometido tal ato. Não estou dizendo aqui que ele perde a alegria, não perde a salvação, não é isso. Não estou dizendo aqui que ele perde a salvação. Não é isso. De maneira alguma é isso que eu estou afirmando. Estou dizendo que ele se entristece, perde a alegria da salvação, não a salvação. É como se ele tivesse perdido a alegria da graça de Cristo em seu coração, pois foi contaminado, ou foi manchado, ou foi ferido em sua alma pelo horrendo e maligníssimo pecado. Isso acontece. Por quê? Porque ele quer ser santo, a busca dele é por ser santo. E cometer um pecado, e cometer um deslize, cometer um erro, um ato de rebeldia, de desobediência à palavra, isso para ele é destrutivo, não é prazeroso. Isso para ele dói, machuca, e ele tem lutado, e o cristão luta contra isso, luta para vencer, para negar a si mesmo, para não se entregar, para não ser escravizado novamente pelo pecado. Então a busca dele é essa. Já o ímpio, o injusto, não. Ele não está preocupado em desobedecer, desagradar ou cometer um pecado. Ele está em busca disso e de maneiras que ele cometa cada vez mais os seus pecados e usa até justificativas, até mesmo tira partes da Bíblia para se justificar ou declarar que a sua opinião, pensamento ou filosofia está correta. Satanás fez a mesma coisa ao tentar Jesus. Usou a Bíblia, usou as Escrituras, usou a palavra para tentar Jesus Cristo. Então, cuidado, tenha muito cuidado. E é claro, meu irmão, que é impossível nós passarmos um dia sequer sem pecar. Nós não amamos o pecado, é claro, como eu falei, e também não somos escravos dele. Porém, pecamos por atitudes, pensamentos ou sentimentos, ou seja, nós erramos, nós falhamos porque o nosso coração tem dentro dele as maldades, a nossa natureza, ela é falha. Então, estamos num ambiente de pecado, seja em casa, seja assistindo filme, na televisão, no trabalho, às vezes até na igreja, situações que ocorrem para que a gente se ire,
se chateie, guarde mágoa um do outro. Então, situações assim irão acontecer. Por isso, somos completamente dependentes de Deus, por conta da nossa limitada e falha existência. Ele é perfeito e santo. Ele é o nosso Salvador. E eu quero trazer aqui alguns fatos irrefutáveis dentro desse contexto, do contexto desse versículo, tá bom? Vou trazer aqui alguns fatos, explicar sobre eles brevemente para a gente finalizar esse devocional de hoje, tá bom? Jesus, primeiro fato, Jesus foi, é e sempre será o único que viveu sem cometer pecado. As Escrituras são claras quando declaram que em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Não foi somente aquela tentação no deserto, inúmeras e várias tentações o nosso Senhor Jesus sofreu. Porém, ele não se entregou a elas, ele não se prostrou a elas, ele não obedeceu a elas. Ele foi santo, ele é santo e sempre será santo. Segundo fato irrefutável, todos pecam. Todo cristão peca, erra, falha, etc. Mas ele busca arrepender-se disso. Como eu falei há pouco, isso não é um motivo de alegria, de satisfação, ou que ele venha comemorar porque conseguiu. Aquilo causa nele uma tristeza. E essa tristeza, a Bíblia declara que é para o arrependimento e para a salvação do mesmo. Ou seja, essa tristeza vem para que o nosso coração esteja sempre rendido, se arrependa. Vamos errar, vamos falhar, vamos pecar. Isso acontece na nossa vida, não é a nossa busca, não é o nosso desejo, não é o que queremos, mas erramos. Por isso, precisamos estar sempre diante de Jesus, arrependidos, humildes diante dele, diante de Cristo. Terceira verdade, terceiro fato irrefutável, que não há contestação, é falsos santos. Não estou falando aqui dentro de uma religião, não. Estou falando de pessoas que se intitulam falsamente santos. Tem lá a propaganda de um, entre aspas, culto, de um conteúdo religioso. Aí tá lá o cara se intitulando, ou uma voz declarando sobre o mesmo: venha o santo e grande homem de Deus. O quê? O santo, grande homem é Jesus Cristo. Nós somos falhos, limitados, e não existe ser humano mais santo do que o outro, porque todos pecam. A partir do momento que eu e você cometemos algum pecado, nós estamos nos igualando a qualquer outro que tenha natureza pecaminosa. E por isso que não somos salvos pelas nossas práticas, atos ou méritos, é pela graça de Deus. Alguns se nomeiam acima dos outros, como se fossem mais santos. Acabei de dizer isso e volto a enfatizar esse assunto. Pare, cuidado. Essas pessoas se colocam de uma tal forma como se eles não errassem, como se eles não falhassem, como se eles não pecassem. E quando alguém subordinado a eles peca, erra e falha, é tratado com todo o vigor, fervor, com toda a voracidade da ira do coração deste homem, sem misericórdia, sem perdão, sem amor. Ele é descartado, ele é rejeitado, a não ser que o tal que cometeu isso tem alguma coisinha também contra aquele que está acima dele. Então é deixado de lado. Ou também, se aquele é alguém que ainda traz recursos e bom retorno financeiro, então também é deixado de lado. Mas pastor, por que eu estou falando isso? Porque tão abertamente? Porque é a verdade, meu querido. Muitos têm frequentado igrejas onde a sua maior utilidade é o dinheiro que você deixa lá, ou o serviço que você faz lá, sem pagar, porque amor à sua alma já não há mais. Então tenha cuidado, meu querido, cuidado com os falsos santos.
Busca uma igreja onde o pastor se mostra como qualquer outro, um ser humano, falho, limitado e pecador, que pede à igreja para orar, que trata as pessoas com humildade, que trata as pessoas com misericórdia, que perdoa, até porque ele também precisa de perdão. E aqui vamos para mais um fato irrefutável: todos precisam do perdão. Todos nós necessitamos do perdão, da misericórdia e da graça de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, mas foi a misericórdia de Cristo. Destituídos estão da glória de Deus, perdão. Todos nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Somos salvos porque Jesus nos amou, se entregou na cruz, derramou seu sangue, pagou o preço pelos nossos pecados, colocou a nossa dívida sobre ele, pagou a dívida e nos resgatou, nos conectou com o Pai. Ele nos salvou, então é por conta dele. Por isso que precisamos do perdão dele, porque sem ele não temos a salvação. Não está, esse versículo, entenda bem, isso aqui é mais um fato irrefutável. Esse versículo que a gente acabou de ler, ele não está liberando ou incentivando o pecado, não é isso. Alguns distorcem e vão ler esse versículo: então eu posso pecar, então eu posso viver no pecado, então não tem problema, até porque todos pecam. Não, meu amado, a busca do cristão é como viver em santidade, em santificação. A busca do ímpio é como viver no pecado e praticar o pecado, pois ele é escravo do pecado e busca como servir o seu Senhor. Mas o cristão, ele busca não brechas, até porque esse versículo não é uma brecha judicial, digamos assim, para viver no pecado, mas mostra a limitação e a fragilidade da natureza e do ser humano. Então compreenda bem, não é uma brecha, vou falar para alguns entenderem, não é uma brecha judicial para nós vivermos em pecado, não. Aqui nos mostra que somos falhos. Por último, não seja mentiroso, mas verdadeiro. Pare de mentir para si e para os outros. Você também precisa de perdão. Eu preciso de perdão. Nós precisamos do perdão, da graça e da misericórdia de Deus. Para concluir, pecamos, porém não vivemos mais como escravos do pecado e em busca de servi-lo. Buscamos a Jesus e como viver em santificação para Ele. Paz e graça, e que o Espírito Santo aplique essa palavra ao seu coração. A Rádio Shema acabou de apresentar Momento da Palavra de Deus, da Igreja Batista Shema de Fortaleza.